Aqui estão os 5 erros mais comuns nas entrevistas front-end React.js. Basicamente são as perguntas que eu mais vi caindo nas entrevistas em que participei, nas entrevistas que eu conduzi e eu mesmo perguntei, e que fazem toda a diferença entre saber se o candidato faz porque todo mundo faz, ou se ele sabe o porquê está fazendo. Então são 5 conceitos que fazem toda a diferença para você chegar num próximo nível de conhecimento. O primeiro deles é não saber o que é a coerção de tipos no JavaScript, não saber a diferença entre null e undefined. 3. Usar use state para tudo, é muito comum. 4. Não saber o que é closure. E 5. Não saber o que é o ciclo de vida do React. São as perguntas que eu vejo que mais caem nas entrevistas e que fazem toda a diferença. A primeira delas é uma pergunta relativamente simples, mas que traz intrinsecamente alguns conceitos bem interessantes. A pergunta clássica é: o que acontece quando eu comparo 0 igual a false? E nesse momento, a maioria das pessoas pensa: pô, mas geralmente quando eu vou codar eu sempre uso 3 iguais. A gente não usa 2 iguais. E aí, geralmente, às vezes as pessoas, na hora de responder, elas não sabem explicar exatamente o que está acontecendo aqui. E o ponto é, aqui acontece a coerção implícita. Ou seja, no momento em que você faz a comparação entre dois valores usando igual e igual, você vai, o JavaScript, né, ele vai fazer a coerção implícita transformando todos os booleanos para um valor numérico. O false vira 0, o true vira 1. E nesse caso, a comparação vira 0 igual a 0. E aí o retorno é true. Então, nesse momento, a coerção executou e trouxe para você que os dois valores são idênticos. E o ponto é, se você quiser uma comparação restrita baseada nos tipos, você vai usar os 3 iguais. Se você usar os 2 iguais, você vai fazer uma coerção implícita. E sim, tem momentos em que a coerção é necessária e pode ser usada em benefício. E aí isso conecta diretamente com a nossa próxima pergunta, que é não saber a diferença entre null e undefined. Eu já errei essa pergunta quando eu comecei minha carreira e é uma pergunta que eu jamais vou esquecer. Undefined é basicamente a ausência automática de valor. Ou seja, o JavaScript definiu isso em tempo de execução ali. Você declarou a variável nome. E lá no final daquele método ele vai ser populado com algum valor. Se você colocar um breakpoint no meio, o JavaScript não sabe qual que é o valor daquela variável nome e vai falar que ela é indefinida. Então, é o JavaScript que faz essa atribuição para você. No momento em que você coloca que nome é igual a null, isso é uma ausência intencional e uma decisão do dev. Ou seja, você definiu que aquele valor é vazio. Então, é uma decisão que só parte no momento em que o dev preenche aquela informação daquela forma. E ainda tem a falha, o bug homérico do null, que é no momento em que você coloca typeof, que é um método ali para você fazer a checagem de tipos, para undefined, ele retorna que o tipo é undefined. Mas no momento em que você coloca typeof null, ele retorna que é um objeto. Então, no momento em que você vai fazer a comparação entre null e undefined, se você usar a coerção que acabamos de ver na pergunta anterior, você vai conseguir o resultado aqui true. Null igual a undefined é true. Mas se você quiser uma comparação restrita baseada em tipos, ele vai tornar false. Justamente por causa dessa falha, desse bug que acontece no momento que você faz typeof null. Ele vai tornar que é um objeto e undefined é undefined. Os dois são diferentes, retorna false. Então, se você estiver fazendo comparações onde no seu sistema a sua lógica interpreta que null e undefined são a mesma coisa, faça a coerção. Se não, use a comparação restrita com 3 iguais. Indo para o nosso terceiro ponto, use state para tudo. Esse aqui é um clássico. Tem um formulário, tem 10 campos, tem 10 use state diferentes, um para cada campo. E o ponto do use state é você saber quando usar ele, qual é o impacto dele e quais são as alternativas. Existem várias, mas uma das perguntas que eu escuto é quando usar use state e quando usar use ref. E para isso a gente tem uma regra de ouro, que é precisa refletir na UI, precisa renderizar ali na interface do usuário, use state. Se é só uma lógica interna e que você precisa guardar um valor,
UseHef é a alternativa. Você não precisa fazer nenhuma montagem de componente novo, você não precisa renderizar, você só precisa ter uma lógica interna controlada. UseHef. E aí, nesse conceito, a gente fica com o useState. Ele alterou, vai renderizar novamente. Ele vai mudar a tela novamente. E aí, isso aqui vai, se for necessário e importante, beleza. Se não, ele vai ser só mais uma questão que vai degringolar sua performance. UseHef mudou, ele não renderiza novamente. Ele guarda o valor entre as renderizações que acontecem e salva ali em memória para você ter ali acesso. Mas ele não vai disparar uma nova renderização de componente. 4. Essa aqui é bem importante. E aqui é onde realmente faz uma das maiores diferenças. Que é não saber o que é closure. E o que é closure e como isso afeta o React. Basicamente, o closure é a memória de um método interno ou uma variável que, dentro do escopo léxico, aquela função já terminou, mas ela é lembrada e aí é permitido capturar valores antigos ou até mesmo usar um método interno de uma função que já acabou, já executou, já morreu, já era. Eu sei, parece que eu falei grego. Realmente, eu me ouvindo parece que eu falei grego. Escopo léxico, memória, enfim, interna. Como assim? Um conceito prático disso que a gente pode estar vendo é nesse exemplo que eu trouxe aqui, do Profile Form, que é um formulário de um campo só, que é o campo name. E aqui eu coloco um useEffect. No momento em que eu faço um keydown aqui, o método, para Ctrl S salvar aquela informação, eu coloquei um listener, mas na hora de eu declarar o meu array de dependências do useEffect, eu deixei ele vazio. Qual que é o ponto? No momento em que ele criar essa função para mim, ele vai criar apenas uma única vez. E o closure fica velho. Por quê? No momento em que ele criou o meu listener, meu método aqui, ele fez um snapshot, ele tirou um print do meu valor. Mas eu inicializei ele aqui na segunda linha como um valor vazio, né? Entre aspas, vazio. Um string vazio. Então, no momento que eu vou executar ali, digitar meu nome e digitar Ctrl S, ele vai salvar um valor e esse valor vai ser vazio. Ele não vai capturar o valor. Então, para fazer isso, aí as pessoas já vão falar, não, mas isso é muito simples. Basta eu colocar name dentro da minha variável, dentro do meu array, né, de dependências do useEffect. Beleza. Se você colocar, vai funcionar? Vai. O ponto é, tem um truque aqui. Se você colocou o seu name dentro do array de dependências, o que acontece? O listener ele vai ser remontado todas as vezes. Lembra que o useState, quando ele muda, é renderizado novamente? Então, toda vez que ele mudar, ele vai disparar novamente, ele vai renderizar novamente. E aí ele vai degringolando a performance do seu sistema gradativamente. E aí, se isso for se tornar uma coisa muito extensa, pode ser algo, um fator de performance e um problema. Então, ele vai funcionar. Em coisas curtas aqui, dessa forma, ele vai funcionar, ele vai te atender. Mas à medida que isso escala, à medida que isso tende a crescer, isso pode ser um problema. E qual que seria uma solução? Lembrando que uma forma eficiente nesse cenário, você tem N alternativas, mas usando o ref, por exemplo, resgatando aquele conceito que a gente viu na questão anterior, o ref ele não vai renderizar e não vai remontar os componentes novamente. Ele vai capturar o valor e eu vou poder declarar o meu listener apenas uma única vez. Mas ele sempre vai pegar um valor atualizado no momento em que eu digitar Ctrl S. Então eu consegui, de forma bem simples, explicar aqui os conceitos e mostrar que eu entendo de performance, eu entendo de useRef, de useState e quando usar cada um. Isso não vale só para useEffect, tá, gente? Toda vez que você encontrar arrays de dependências que disparam o método novamente, remontam, renderizam algo novamente, mediante atualizações, isso vale, por exemplo, para useCallback, useMemo, entre outros hooks que têm array de dependências, que você entende esses conceitos e sabe quando aplicá-los corretamente. Isso diferencia você muito da maioria dos outros candidatos. E por último, não saber o que é o ciclo de vida do React. Essa é uma pergunta clássica, aparece em todos os níveis, Júnior, Pleno, Sênior, enfim, independe. Explique como funciona o ciclo de vida no React. Existem dois pontos importantes aqui. O primeiro é,
Hoje nós trabalhamos com Function Components na maioria dos sistemas. Ou seja, são componentes em forma de função. O que isso traz para nós? Os hooks. Os hooks que a gente acabou de mencionar aqui, o useEffect, o useState, o useRef, todos esses métodos que controlam o estado da nossa aplicação, eles vêm junto com o advento dos Function Components. Anteriormente, a gente usava Class Components, alguns anos atrás. E com eles, a gente usava outros tipos de métodos. Componente willRunMount, componente DitUpdate, entre outros. Esses métodos, geralmente, eles são muito perguntados se você vai ter que trabalhar com sistemas legados e se você conhece a base mais antiga do React. Geralmente, a gente vai trabalhar com hooks, na maioria dos casos. E trazendo esse exemplo, há 3 fases no ciclo de vida: montagem, atualização e desmontagem. E o useEffect é um papel-chave nesse momento, porque ele exemplifica esses 3 estados para nós. O useEffect, ele, com um array de dependências vazio, ele executa apenas uma única vez, responsável pelas inicializações, listeners e a busca de dados no momento que a gente faz a montagem de um componente. Na atualização, é quando a gente preenche o array de dependências com valores, e à medida que esses componentes, essas dependências, elas alteram, o componente é renderizado novamente, ou seja, atualiza através das alterações ali das suas props, do seu state, enfim. E por último, a gente tem a desmontagem. Na hora que a gente vai colocar ali que o componente vai sair de tela, ele vai ser desmontado, a gente faz um cleanup no useEffect, ou seja, eu criei um setInterval, eu criei um listener. No momento em que eu remover esse componente da tela, eu quero limpar a minha memória e retirar todo o resquício do que eu criei ali com o meu método, seja ele qual for. E aí, para isso, a gente usa o return e uma arrow function que vai fazer a execução apenas quando esse componente for desmontado. Ele sair de cena, sair da tela para a montagem de um outro, a renderização de outro no decorrer do processo. Saber todas essas perguntas aqui, elas te transformam em uma pessoa bem diferenciada entre os outros candidatos e fazem toda a diferença nas suas entrevistas. Se ficou com dúvida, eu peço que deixe nos comentários, eu vou tentar responder quem eu puder. E pesquise, dê uma aprofundada, porque esses conceitos, eles vão se interconectando, como eu mostrei em alguns exemplos, e vão criando ali uma malha de conhecimento que vão te diferenciar e te fazer alcançar a tão desejada vaga aonde quer que você esteja prestando a sua entrevista. Beleza? Brigadão e até mais!